No capítulo seguinte, descobrimos que ao falarem sobre colocar o corpo do lado de fora, as personagens estavam se referindo a jogá-lo pela janela, o que deixa Shaerin completamente confusa com a situação. Ciel, percebendo sua reação, comenta que apenas estavam seguindo o exemplo da protagonista que costuma agir sozinha, sem dar explicações. Logo depois, Ciel explica que Hana estava ocupada investigando o que aconteceu com os alunos da Sala 1, e aproveita para dizer que Shaerin deveria tentar se colocar no lugar delas. Ela então pergunta como a protagonista se sente vendo tudo acontecer sem entender completamente o que está acontecendo. Provavelmente Shaerin se sente assustada e insegura, questionando se realmente pode confiar nas colegas. As palavras de Ciel fazem Shaerin refletir. Ciel continua, reconhecendo que sabe que Shaerin está arriscando a própria vida por elas e que acredita que ela veio do futuro, pois suas ações demonstram isso claramente. No entanto, confessa que ainda sente uma certa distância entre elas. Mesmo reconhecendo os esforços da protagonista, há um sentimento estranho que ela não consegue identificar, algo que a impede de confiar completamente. Shaerin pensa que o motivo de tudo aquilo é por causa de tudo que ela fez até agora, do que as colegas também fizeram, e até da ideia original da autora. No entanto, se questiona, se dissesse isso para as colegas, será que elas confiariam nela? No fim, conclui que isso só aumentaria ainda mais o caos na sala. Shaerin então diz que entende as colegas e reconhece que tem agido de forma egoísta ao tentar liderar todo mundo sozinha. Mas quando promete que não vai mais fazer isso, Ciel a interrompe, dizendo que não era isso que ela estava tentando dizer. Shaerin continua, dizendo que entende que as garotas queiram saber mais sobre ela, e que tem motivos para desconfiar, mas explica que ela também tem os próprios motivos para não poder contar tudo. Mesmo assim, Ciel insiste que não era isso que queria dizer. O que ela realmente queria era que Shaerin colocasse mais fé nas colegas. Diz que nenhuma delas quer que a Shaerin carregue o peso de tudo sozinha. Logo depois, Ciel admite que no começo, elas não gostavam da prota, mas que tudo mudou com os últimos acontecimentos. Ela comenta que nem sabe ao certo porque sentia tanta raiva da prota, e que a sala inteira parece sentir o mesmo. É aí que Mihui, tentando aliviar o clima, diz que sempre gostou da Shaerin. As colegas, claro, a chamam de mentirosa, arrancando risadas e deixando o ambiente mais leve. Enquanto ri com as outras, Shaerin pensa que ainda havia algo que elas não sabiam, que algumas garotas ainda não confiavam nela completamente. Como então ela poderia contar tudo? Depois da conversa séria, Sharon comenta que está com fome, mas que seria impossível ir até a cantina da escola àquela hora. Jinhui concorda, dizendo que também está faminta. Então, uma das colegas decide dividir o que tem, seguida por Seonion, que traz algo tão gostoso que deixa todas com água na boca. Logo, cada uma começa a compartilhar o que tem, e Mihui comenta que parecia até uma festa. É nesse momento que Hana sugere darem uma olhada na sala ao lado. Sharon aceita a ideia, mas primeiro Mihui vai verificar se está tudo bem. Ela logo volta sorrindo, e todas comemoram o sucesso da exploração. Lá, encontraram lanches, carregadores, cobertores e até bichinhos de pelúcia. Enquanto isso, em outro canto da escola, os garotos estão na cantina felizes por terem conseguido comida suficiente. Minwoo parabeniza os colegas pela conquista. No capítulo seguinte, Ji-hyun avisa que seria melhor economizarem a comida, já que poderiam pegar mais no dia seguinte. Hana então questiona por que Sharon trouxe as pelúcias, e ela responde que eram fofas e podiam servir como travesseiros. Algumas alunas, no entanto, já tinham suas próprias pelúcias. Hana aproveita para perguntar se havia alguém vivo na sala ao lado. Sharon responde que não havia ninguém, e que por sorte, os rostos estavam desfigurados, então ela não conseguiu reconhecer ninguém. Isso deixa Hana em silêncio. Enquanto isso, Shaerin pensa que realmente era sorte não ver ninguém conhecido entre os zumbis, sem saber que, na verdade, Hana estava preocupada com a colega com quem falou mais cedo. Ela tentava se convencer de que não havia nada que pudesse fazer para salvá-la. Mesmo que a chamasse para se juntar ao grupo, isso não garantiria sua segurança. Por isso não era culpa dela. Ji-hyun então propõe que todas durmam cedo para acordar cedo no dia seguinte, e pede a Shinbi que faça uma lanterna. Shinbi responde que consegue se tiver os materiais certos. As alunas começam a discutir como poderiam fabricar lanternas, mas Ji-hyun sugere simplesmente enrolar os celulares em papel, surpreendendo as colegas com a solução simples. Elas cobrem o chão sujo de vermelho com cortinas e organizam um espaço para dormir, enquanto Shinbi prefere dormir sobre as mesas.
Em pouco tempo, conseguem montar um local razoável para passar a noite. Jinhui comenta que tudo aquilo parecia até uma viagem escolar. É nesse momento que Shaerin descobre que o apelido dela era Ruidol, o que significa que foi o celular de Jinhui que tocou naquela hora. Isso faz Shaerin considerar que a figurante sem nome poderia ser alguém próxima a ela. Logo em seguida, porém, Shaerin descarta a possibilidade de ser Sharon, lembrando que ela tem as mãos frias, enquanto as mãos da figurante eram quentes. De repente, uma das colegas diz que sente falta da mãe. A tristeza se espalha e outras garotas começam a chorar. Sharon, desconfortável, pergunta por que ela falou aquilo justo quando todas estão tentando lidar com a preocupação pelas próprias famílias. As meninas tentam se consolar, dizendo que talvez as pessoas de fora estejam bem. Algumas se perguntam por que só conseguem contato com quem está na escola, e o que exatamente está acontecendo lá fora. Uma delas comenta que se soubesse o que iria acontecer, não teria brigado com a mãe, enquanto Sharon se pergunta como estariam Rina e Juri. Agora que o ambiente havia se acalmado, os pensamentos e medos que cada uma vinha guardando começaram a vir à tona. Até que Mihui, em lágrimas, tenta animá-las, diz que não adianta se preocupar, pois isso não ajuda em nada. E que provavelmente as outras turmas também tinham alguém como Shaerin para protegê-las, então deviam estar bem em outro lugar, e que em breve todas se reencontrariam. Isso faz uma das colegas questionar se isso não seria um pequeno milagre, mas Mihui responde que quem sabe, o milagre realmente pudesse acontecer. Com essas palavras, as garotas conseguem controlar seus medos e finalmente adormecem, pensando no dia seguinte. Mas como seria arriscado todas dormirem ao mesmo tempo, Shinbi se voluntaria para fazer o primeiro turno de vigia junto de Jinhui. Elas combinam alternar os turnos a cada 3 horas. As próximas seriam Shaerin e Ji-hyun. Shaerin se deita, preparando-se para encerrar o dia. Ela pensa que aquele dia pareceu durar uma eternidade. E se lembra de tudo que viveu desde que encontrou o Gerard transformado em zumbi, de como ele ficou assustado quando ela mandou o aluno infectado de base, da perda da figurante sem nome, e muito mais. E aos poucos, acaba adormecendo. Em seus sonhos, Sharon aparece em pânico e acorda. A sala já havia sido tomada pelos zumbis. Sharon a chama para fugir, explicando que Shinbi estava estranha desde que chegou ali, mas que aquele não era o momento de conversar. Nesse instante, Shaerin vê um vislumbre da pulseira da figurante sem nome. Ela se surpreende percebendo que estava ouvindo vozes e vendo o estado de Shinbi, que estava infectada. Então entende, aquilo era um sonho. Um sonho que revelava o que aconteceu com a figurante sem nome no dia da infecção. No dia que ela a conheceu, ela se pergunta como aquilo era possível, mas logo decide se concentrar e observar com atenção, porque se conseguisse ver com clareza o que aconteceu naquele dia, talvez finalmente entendesse as palavras de Sharon. Pense sobre o que aconteceu ontem. As duas então correm até uma sala que parecia segura, lembrando do susto que levaram ao ver Hana gritando, com Shinbi vindo logo atrás, se comportando de forma estranha. Shaerin entende naquele instante que era isso que teria acontecido se ela não tivesse impedido Shinbi de se transformar em zumbi. Shinbi teria atacado Hana, e a infecção teria se espalhado por toda a turma. Mas seria difícil conseguir mais pistas, já que tudo que via era limitado à perspectiva da figurante sem nome. Além disso, a voz da garota estava abafada, o que tornava impossível reconhecê-la. É aí que a novel revela que as vozes das sombras eram agudas, como se tivessem inalado hélio. Sharon conversa com a figurante, emprestando sua blusa e também seu celular. Em seguida, falam sobre cortar ou arrumar os cabelos, já que estavam sujos com respingos de sangue. Ao notar o jeito como a figurante sem nome observava os zumbis, Sharon pergunta o motivo, dizendo que se reconhecesse alguém entre eles, só acabaria se machucando. E comenta ainda que gostaria de ter salvado as colegas da turma, mas como viram, elas foram as únicas sobreviventes. Shaerin concorda. Havia muitos corpos espalhados pela sala. Entre eles, a prota reconheceu Hana, Shinbi e também uma mão que só poderia ser de Mihui. O que fazia sentido, considerando a forma como ela agiu no início do surto. Agora, no entanto, Shaerin sabia. A figurante sem nome estava vestindo as roupas de Sharon. É então que Sharon diz que seria melhor irem até a cantina para buscar suprimentos. Depois disso, poderiam procurar por outros sobreviventes, já que havia chances de mais pessoas terem escapado da sala. E se possível, Sharon gostaria de fugir com elas. Depois de terminarem o corte de cabelo, Sharon sugere que a figurante se olhe no espelho, o que deixa Shaerin em alerta.
Se ela conseguisse ver o reflexo, talvez descobrisse o rosto da figurante sem nome. Mas, no exato momento em que o reflexo ia aparecer, Chaerin é despertada por Jinhui, que a chama para o turno de vigia. Sem escolha, ela se levanta. E de repente tem um vislumbre estranho. No reflexo do espelho, vê a si mesma com os cabelos pretos, perguntando de forma sombria: "Você achou mesmo que eu mostraria tudo? Não tem chance disso acontecer." E o capítulo termina ali. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenham gostado, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo daqui do canal. E até a próxima!